Um mês após a tragédia, novos tremores voltam a assustar o Japão. O acidente na usina nuclear de Fukushima sobe para o nível 7, o mais grave na escala, se igualando ao de Chernobyl, na Ucrânia. Nesta edição, uma reportagem especial. Veja também: atirador mata 12 crianças em escola no Rio de Janeiro. A presidente Dilma Rousseff visita a China e assina acordos bilionários. Hoje, em nossos estúdios, estaremos recebendo o comentarista Daniel Gemenes. E na série Ter Saúde, vamos conhecer um pouco mais sobre a diabetes, uma doença silenciosa em nosso organismo. E no esporte, a vitória e classificação do time de futsal Home FC para a Copa JAL. O Jornal de Sábado está começando agora. Olá, boa noite. Na última segunda-feira, completou um mês que o Japão foi atingido pelo terremoto de 9 graus de magnitude e pelo devastador tsunami que atingiu o nordeste do país. A semana foi de homenagens e muitos sustos, como mostra a reportagem especial. Um mês após a tragédia que devastou o norte do Japão, muitos agora colocam em prática a palavra reconstrução. Nem os fortes abalos que voltaram a sacudir uma das regiões mais afetadas esta semana inibiram a força dos japoneses. No dia 11, exatamente às 14 horas e 46 minutos, um minuto de silêncio foi feito em memória aos mais de 13 mil mortos que o país já contabilizou. A semana foi muito turbulenta. Novos tremores, o pior deles, com magnitude de 7,1 grau, atingiu a região de Fukushima na tarde de segunda-feira. Um alerta de tsunami foi emitido e por quase uma hora a horrível sensação vivenciada por muitos há 30 dias voltou. Mas foi apenas um susto. Logo depois, a agência de meteorologia retirou o alerta. No domingo, protestos contra a energia atômica reuniu quase 2.000 pessoas na capital Tóquio que gritavam, abre aspas, não precisamos de Fukushima, fecham aspas. E a situação da usina nuclear ainda é muito preocupante. Na terça-feira, a Agência de Segurança Nuclear japonesa elevou o nível do acidente de 5 para 7, o último da escala se igualando ao de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. De acordo com a agência, isso não justifica o momento atual dos reatores atômicos. Os níveis de radiação no complexo caíram drasticamente nos últimos dias com as tentativas de resfriamento. No mesmo dia, um incêndio foi avistado por um trabalhador perto do reator número 4. Não havia chamas e fumaça visíveis. Uma equipe dos bombeiros foi mandada até o local e as chamas foram controladas. De acordo com uma autoridade de energia atômica da ONU, o acidente em Fukushima nunca irá se igualar ao de Chernobyl. Disse ainda que os dois casos são diferentes, já que na Ucrânia houve uma explosão e o derretimento do núcleo do reator, o que não é o caso aqui no Japão. Segundo ele, as últimas amostras de comida fornecidas pelo país mostram que a contaminação continua abaixo dos limites estabelecidos pelas autoridades locais. Moradores que estão a 40 quilômetros da planta nuclear foram aconselhados a não saírem de casa, já que índices de radiação elevados foram registrados. Outros já estão deixando suas casas. Um novo vídeo mostra o exato momento em que o tsunami, com ondas de até 15 metros, atingiram a usina nuclear. Nesta foto é possível ver como o complexo ficou totalmente alagado. Mesmo com essas preocupações, as vidas dos japoneses começam a se normalizar. O aeroporto da cidade de Sendai, seriamente afetado pelas ondas gigantes, foi parcialmente reaberto na quarta-feira para voos nacionais. As doações em todo o país não param de chegar até as vítimas do norte. Caminhões lotados com muita comida, roupas, cobertores e água chegam a todo instante. Mais uma prova de que todos neste momento estão unidos para uma só tarefa: reconstrução. E um atirador matou 12 crianças e deixou outras dezenas feridas em uma escola em Realengo, no Rio de Janeiro. O pânico tomou conta dos alunos, que ficaram em estado de choque. As vítimas levaram tiros na cabeça e no tórax. Vejam a reportagem. Quinta-feira, 7 de abril. O dia estava apenas começando para muitos alunos da Escola Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro. Muitos se preparavam para uma prova que iria acontecer. Ninguém imaginava o que estava por vir. 7h45 da manhã, entrava pelo portão da frente Wellington Menezes de Oliveira, de 24 anos. Ex-aluno, alegou que estava ali para pegar uma segunda via de seu histórico escolar. Esse era apenas o começo de seu plano. Após conseguir entrar no prédio, foi até a sala de literatura, onde conversou por alguns minutos com uma antiga professora. Logo depois, analisou salas de aulas do primeiro andar e depois do segundo. Desceu novamente e entrou na primeira, dizendo que iria fazer uma palestra. Mas não era essa a intenção. Foi ali que começou o terror. Wellington tirou de dentro de uma bolsa que carregava 2 armas, apontou em direção aos alunos e começou a atirar sem piedade.
Assustadas, as crianças começaram a gritar e correr desesperadamente. Muitas feridas tinham dificuldades para se locomover. As 12 que não conseguiram escapar acabaram sendo mortas com tiros na cabeça e no tórax. Logo depois de entrar na primeira sala, o assassino entrou em outra ao lado e efetuou mais disparos. O pânico tomou conta dos alunos do segundo andar, que correram para se esconder. Do lado de fora, muitos vizinhos começaram a estranhar o barulho e a correria. Uma criança ferida avistou um policial que estava a poucas quadras do colégio e pediu ajuda. Sargento Márcio Alves foi até o local o mais rápido possível, avistou o atirador e o atingiu. Em seguida, Wellington se matou com um tiro na cabeça. Pais desesperados começaram a invadir a escola e o caos se espalhou. O lugar onde muitos buscam aprendizado e paz virou um cenário de guerra. Além das vítimas fatais, o atirador feriu outras dezenas. No enterro, muita emoção. Em frente à escola, muitas flores, cartazes e velas. 2 dias depois, começava a investigação na casa do atirador. Um computador foi apreendido e nele haviam vídeos feitos pelo assassino, que alegava a matança por ter sofrido bullying quando era jovem. As investigações continuam. Muitos especialistas dizem que Wellington sofria de uma doença mental. Até hoje, muitos não conseguem entender o porquê de tanta crueldade. Uma dor que nunca irá cicatrizar. E a presidente Dilma Rousseff viajou à China para assinar acordos e intensificar a exportação entre o Brasil e os chineses. A viagem, que durou 6 dias e que terminou hoje, foi produtiva, como mostra a reportagem especial. Dilma Rousseff desembarcou em Pequim na segunda-feira à tarde. Assessores e empresários acompanharam a viagem para realizar acordos com os chineses. A viagem, que durou 6 dias, foi bem sucedida. Mais de 20 acordos bilionários foram assinados pela presidente. Entre eles, há parcerias de empresas, investimentos na área petrolífera e no setor tecnológico, como a construção de uma fábrica de iPad no interior de São Paulo, que irá gerar mais de 100 mil empregos. Dilma ainda acertou a exportação de carne suína ao país. Destacou ainda em discurso a dificuldade de se exportar aos chineses e pediu mais abertura na relação entre os dois países. Nenhuma nação ou grupo de nações pode agir como se seus interesses individuais estivessem acima do interesse coletivo. A estabilidade e o crescimento da economia mundial dependem de um relacionamento equilibrado entre as partes. Dilma se encontrou ainda com o presidente, empresários e com o primeiro-ministro. Em um momento de folga, visitou a Cidade Proibida, que foi fechada para a comitiva. Na quarta-feira, desembarcou em Sânia para um encontro com líderes dos BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e agora África do Sul, países que reúnem as principais economias emergentes do planeta. Discutiram e defenderam a maior participação de emergentes nas decisões do Fundo Monetário Internacional. Também apoiaram as substituições do sistema monetário mundial usado hoje e baseado no dólar por um conjunto de moedas internacionais. Eles defenderam o fim dos conflitos e uma solução negociada na Líbia. Concordaram ainda que uma reforma deveria ser feita na ONU para torná-la mais eficiente e representativa. Não é possível que, ao iniciarmos a segunda metade do século XXI, ainda estejamos atrelados a formas institucionais erguidas no pós-guerra. Pois é, e para falar sobre a visita da presidente Dilma Rousseff à China, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o comentarista Daniel Gimenez. Daniel, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, vamos falar primeiro dos benefícios que essa visita trará ao Brasil. Daniel, você vê que com esses vários acordos que foram feitos na China, mais empregos realmente surgirão no Brasil? Olha, Vitor, a tendência é que de tais acordos os investimentos venham a ocorrer, sabe? Ninguém foi lá para brincar. Só que não dá para você quantificar a quantidade assim num primeiro momento. A mídia está jogando alguns números, já que é de pronto o número, né, X ou Y, mas eu acredito que pode ser gerado a mais ou menos. Tudo depende da dinâmica da economia na época também em que tais investimentos foram oficializados. Também depende das decisões políticas, jurídicas, os trâmites, sabe? Então, de forma direta e indireta, construção civil, fornecedores, sabe, sei lá, entregador de marmitas e tudo mais, pode ter uma boa geração de empregos, né, no Brasil por conta de tais investimentos. Mas, mais uma vez, eu afirmo aqui, não dá para a gente quantificar no primeiro momento a quantidade. E esses acordos feitos na China, a imagem do Brasil pode melhorar mais no exterior? Olha, é o que eu sempre digo, né? A imagem do país tem que ser boa dentro dele. A classe política deve passar um pouco mais de confiança para a população, sabe? E realmente nós podemos ver onde estão sendo utilizados o dinheiro dos impostos. Então não adianta a gente, de repente, pensar na imagem do Brasil lá fora com essa viagem apenas. Então a imagem do Brasil lá fora já é boa economicamente falando, sabe?
O Brasil já é a 7ª maior economia mundial. Poxa vida, se a 7ª maior economia mundial não for considerada uma potência, qual será, né? Então, precisamos do quê? Dividir melhor essa renda para a população ter melhor acesso a todas as áreas de saúde e educação, que é o principal, a educação, sabe? E também cumprir com os prazos das obras das quais nós já estamos comprometidos no primeiro momento, como o trem-bala, que agora parece que vai virar um trem fantasma, segundo os especialistas estão dizendo, os estádios para a Copa de 2014, investimentos das Olimpíadas de 2016, não dá para fazer as coisas na coxa. Os aeroportos já estão atrasados com as obras da Copa e só lá acho que 3 ou 4 vão ficar prontos. Pois é, uma das grandes tentativas da presidente em sua visita foi de diversificar os produtos que o Brasil exporta aos chineses, né? Atualmente o produto mais exportado é o minério de ferro e a presidente quer mudar isso, começar a exportar aviões, automóveis, carne, etc. Como é que você avalia essa estratégia que ela teve? Bom, é uma boa estratégia, né? Porque a China tem um ônus com o resto do mundo, não só com o Brasil. Porque todo mundo está comprando os produtos dela, sabe? E ela está importando pouco do restante do mundo, é mais matéria-prima. Então a China ela tem, né, matéria-prima e alimentos, inclusive, mas a China precisa, né, começar a importar, porque senão o restante do planeta vai chegar uma hora que, peraí, só vocês vendem para o mundo? Isso gera prejuízos. O Brasil teve desemprego, sim, por conta dessa expansão econômica chinesa, como o mundo todo. Porque tudo é produzido lá. Desaparece as fábricas do seu país, como consequência. Tá? Aí as pessoas podem alegar, mas não, os próprios governos incentivaram as fábricas a irem para lá. Mas no primeiro momento eram fábricas de baixo valor agregado. Então, hoje em dia, por exemplo, até a Embraer tem uma fábrica na China, né, de aviões. E aí você acaba gerando desemprego e prejuízos financeiros graves para o seu país. Eu acredito, inclusive, que a crise de 2008 é, em partes, resultante dessa concentração de investimentos lá. Então, no caso da Embraer, vai ser bom por quê? Né? A China vai importar 35 aviões da Embraer. O Embraer E190, capacidade para mais de 100 passageiros, um avião de grande porte. E também a fábrica na China, que estava em vias de ser, né, vamos pôr assim, fechada, por causa que só tinha autorização para fabricar o modelo ERJ-145, tá? E o modelo vai sair de linha. Então agora a China, que precisa de uma demanda de 600 jatos executivos nos próximos 10 anos, vai passar então a produzir no país o Legacy, ao que tudo indica. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado, eu que agradeço, e sempre que precisar estaremos aqui na TV Toyota. Muito obrigado. E agora vamos ao quadro Ter Saúde. E hoje, na segunda reportagem da série Ter Saúde, nós vamos abordar um tema que muitos já ouviram falar. É a diabetes, uma doença que age silenciosamente em nosso organismo. Vejam a reportagem. Um mal silencioso. A diabetes cada vez mais atinge os brasileiros. A doença é provocada pela deficiência de produção ou de ação da insulina, que leva a sintomas agudos e a complicações crônicas. O distúrbio envolve o metabolismo da glicose, das gorduras e das proteínas e tem graves consequências tanto quando surge rapidamente como quando se instala lentamente. O problema apresenta diversas formas clínicas, sendo classificada em diabetes tipo 1, que é ocasionada pela destruição da célula beta do pâncreas, em geral por decorrência de doença autoimune, levando à deficiência absoluta de insulina. Diabetes tipo 2, que é provocada predominantemente por um estado de resistência à ação da insulina, associada a uma relativa deficiência de sua secreção. Outras maneiras de se adquirir a doença está associada a desordens genéticas, infecções, doenças pancreáticas, uso de medicamentos, drogas e outras doenças endócrinas. Por último, a diabetes gestacional, que surge durante a gravidez em pacientes sem aumento prévio da glicose. Os sintomas são decorrentes do aumento da glicemia e a complicações que desenvolvem a longo prazo. No paciente diabético, há o aumento da sede, da urina, de micções, fadiga, tonturas, fraqueza, visão embaraçada, aumento do apetite e perda de peso. Os fatores de risco para adquirir a doença são idades maiores ou iguais a 45 anos, histórico na família, sedentarismo, hipertensão, doenças no coração e usos de medicamentos que aumentam a glicose. O tratamento para esse tipo de caso é fácil, mas requer muito esforço da pessoa, como a mudança na alimentação e o hábito de se praticar atividades físicas. Medicamentos hipoglicemiantes orais também são usados. Para se prevenir deste mal, mantenha sempre seu peso normal, evite fumar, beber, controle a pressão arterial, pratique exercícios físicos e mantenha sempre uma alimentação saudável. Simples hábitos que podem mudar sua vida. E um
Um Airbus 380, o maior avião do mundo da Air France, se envolveu em um acidente na última terça-feira no principal aeroporto de Nova York. Um cinegrafista amador registrou o exato momento em que a asa esquerda do avião, que se preparava para decolar, bate na cauda de um jato que estava aguardando o desembarque. Ninguém ficou ferido. Na última edição do dia 2 de abril, o Jornal de Sábado errou ao dizer que o jogador de futebol Jorge Wagner era do time Kashima Antlers. O meia joga para o Kashiwa Reysol. Nós pedimos desculpas pelo transtorno. E o time de futsal Home FC venceu e se classificou para a Copa JAL, que irá acontecer na cidade de Hamamatsu no final do mês. Veja agora os gols da partida. No último dia 3 de abril, aconteceu na cidade de Hamamatsu a eliminatória da Copa JAL, que será realizada nos dias 30 de abril e 1º de maio. Home FC, Flash Nagano, Piazza e Mario Futsal estavam presentes. O primeiro jogo do dia foi emocionante. Home FC e Piazza travaram um duelo até os últimos minutos. O primeiro gol saiu no primeiro tempo, marcado por Antônio. Perdendo o jogo, o Home FC só foi empatar faltando poucos minutos para o fim com um gol de Deco. O segundo jogo foi contra o time Mario Futsal. No primeiro tempo, as duas equipes foram equilibradas. Já no segundo, saiu o primeiro gol do Home com o jogador Bruno. Com a vitória, a equipe vermelha já estava classificada, mas buscando a primeira colocação, goleou o time Flash Nagano por 7-4. 2 gols foram marcados por Nelson, Lucas e Mário. Rodrigo marcou 1. Com a vitória, o time se classificou em primeiro lugar para a Copa, onde irá disputar o prêmio de 100 mil em Vale Viagem. O melhor jogador irá ganhar 50 mil. Aí, parabéns ao Home, lembrando que a TV Toyota vai estar presente na Copa JAL nos dias 30 de abril e 1º de maio. Essa edição termina aqui. Se você quer mandar críticas, elogios ou sugestões de reportagens, mande um e-mail para toyota.tv@hotmail.com e entre também no nosso site portaltvtoyota.blogspot.com. A todos uma boa noite e uma ótima semana.